Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, amigas e amigos, a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo codificador Allan Kardec, sempre com uma transmissão pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba. Dando sequência ao capítulo 17, Sede Perfeitos, iremos refletir nesta noite sobre o dever, que é o subtítulo do capítulo, que está no item 7. Mas antes eu gostaria de enviar o meu fraterno abraço ao querido amigo Davi Ascenso, ele que é o coordenador e responsável por nossos encontros aos domingos, onde também temos o contado também com a participação de outros companheiros, trazendo sempre belas exposições doutrinárias do Evangelho. Portanto, que o nosso Pai Celestial, sob a proteção do bondoso Jesus e dos amigos espirituais, nos guarde e nos mantenha na sua infinita paz. Bem, meus amigos, o espírito de Lázaro, no ano de 1863, em Paris, na sua instrução a Allan Kardec, inicialmente nos descreve que o dever é a obrigação moral, primeiramente diante de si e dos outros em seguida. Bem, de uma maneira simples e mais objetiva, para melhor entendermos, este é o compromisso que todo cristão necessita ter em relação a si e ao seu próximo. Mas, por uma razão e questão de ordenamento jurídico e civil, precisamos aqui aprender e compreender que nem todo dever é uma obrigação. Mas vamos lá, que iremos esclarecer passo a passo. Porque talvez aqui os amigos estariam, os internautas, se perguntando, refutando agora, nossa, mas será que o Marildo terá essa presunção de contestar a autoria e instrução de um espírito como o de Lázaro, deixado na codificação, contrapondo até mesmo os ensinamentos de Allan Kardec? Não, não é isso. Não estou querendo modificar a essência que está dentro do item 7 deste ensinamento deixado. No sentido que devemos incorporar ao nosso patrimônio moral, não é isso. Mas apenas esclarecer e passar a limpo a diferença existente entre dever e obrigação, para depois passarmos o assunto em si. Apenas isso. De resto, é extrairmos o conteúdo moral que está inserido no Evangelho e que nos proporciona o nosso crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Portanto, gramaticalmente dizendo, quando passamos a nos sentir pressionados ou forçados a cumprir uma coisa, chamamos a isso de dever. Geralmente por medo de uma sanção, uma imposição, um castigo do não cumprimento deste dever. E o dever, ele pode se originar de várias formas. Por exemplo, ele pode ser religioso, ele pode ser um dever familiar, social e afetivo, onde nós acabamos, de certa forma, preocupados em sermos excluídos ou desconsiderados pelas pessoas, mal vistos e mal conceituados na sociedade. Agora, existe um outro tipo de dever, que se chama dever jurídico. Dever jurídico, cuja sanção está presente na lei, exatamente no artigo 5º da Constituição, que diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No entanto, quando sofremos, vejamos, uma sanção por descumprimento da lei, esse dever jurídico passará a se chamar de obrigação. Então, percebamos a diferença que está
sendo construída conforme os nossos esclarecimentos. Então, ninguém pode ser obrigado a fazer nada, desde que não seja por uma obrigação jurídica que esteja determinada por lei. Vamos supor que a gente receba a intimação de um juiz para comparecermos numa audiência. Isso acontece. Então, a isso chamamos de obrigação, justamente por estar vigente na lei. Não tem como fugir. Nós recebemos e temos que comparecer. Agora, quando recebemos, diferente, um convite ou assumimos um compromisso espontaneamente, desde que certa lei não interfira, chamamos a isso de dever. Em síntese, resumindo, para entendermos de forma assim mais clara, fácil, tenhamos por regra o seguinte: toda obrigação é um dever, mas nem todo dever é uma obrigação. Pois nem toda sanção pelo descumprimento de algum dever está na lei. Portanto, editorialmente, vejamos, editorialmente, muitas vezes isso aí, ele é lançado nas edições, publicado por editoras, como no Evangelho, encontramos em algumas edições que são lançadas. Então, apenas nesse sentido, por favor, assim entendamos. Não é correto afirmarmos, conforme está lá no Evangelho, que, como dever, temos a obrigação de cumprir os desígnios de Deus. Até porque nunca se viu e jamais veremos alguém sendo julgado e sentenciado pelos tribunais da lei humana por não ter cumprido ou cumprir os mandamentos de Deus. Sofreremos, lógico, sim, as sanções e consequências de nossas ações equivocadas, conforme estabelece a equânime justiça da lei de causa e efeito. Essa imutável lei que rege o nosso universo. Assim como ocorreu nas duas partes distintas, se a gente buscar um pouquinho mais atrás, lá na lei mosaica, quando estudamos no capítulo 1 desta obra, ali ele diz que eu não vim destruir a lei, quando uma sendo a lei de Deus, que foi promulgada, né, sobre o Monte Sinai, e a outra a lei civil disciplinar estabelecida por Moisés. Pois bem, meus amigos, esclarecido as devidas diferenças, cumpre-nos, tão somente agora, assumirmos a responsabilidade com o bem, como sendo esse dever, não obrigação, com relação à nossa consciência. A nossa consciência. Não é entre os homens, recordando a questão, né, do Livro dos Espíritos, de número 621. Onde está escrito a lei de Deus? Perguntou Kardec. E os espíritos responderam: na consciência. Podemos até ficar mal falados entre as pessoas. Né? Você viu? Depois ele se diz espírita. Fala, 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 mas vive fingindo, ou melhor, fugindo, né, do seu dever como cristão. Aquelas pessoas que reparam tudo em nós. E nós reparamos também. Não nos disse Jesus: não julgueis para ser julgados? Pois de que vale, meus amigos, a opinião e o julgamento alheio, quando, na verdade, o que mais importa é estarmos em paz conosco perante o dever cumprido? O dever deve ser uma coisa que precisamos encarar de forma leve, tranquila. Então, ao realizarmos nossos deveres diários, vejamos bem, ninguém poderá forçar-nos a fazer isso ou aquilo como sendo uma obrigação. Até porque o emprego da palavra obrigação, em certo aspecto, ele traz uma conotação muito forte.
ela se torna impositiva e castradora. E realizarmos algo contra a nossa vontade é realmente muito chato, não é mesmo? Então, cada qual respira o seu clima de evolução, possuindo o seu tempo de despertamento perante os deveres que lhe competem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 7 a 13, que está lá no quinto livro do Novo Testamento, temos a história de Eutico, que em grego significa afortunado. Pois bem, a narrativa bíblica diz que Eutico era um jovem que estava sentado numa janela quando adormeceu profundamente, enquanto o apóstolo Paulo ele discursava por horas para um grande público na cidade de Troade. E Eutico, vencido pelo sono, ele acaba então caindo numa altura de 3 andares. 3 andares é uma altura bem considerável, daria um bom estrago. Então, Paulo, vendo aquela situação, rapidamente ele desceu até ele, inclinando-se sobre aquele jovem, abraçou-o, dizendo assim, aos que ali circundavam, olhando: não vos perturbeis, pois a sua alma nele está. Ele vive ainda. Tem um sentido tudo isso. Então, após socorrê-lo, subiram novamente, partiram o pão e comeram. Depois disso, Paulo continuou a falar até o amanhecer, levando assim consigo aquele jovem, Eutico, até a cidade de Assos. Esta é a história de Eutico. Agora, alegoricamente dizendo, essa história do jovem Eutico, ela vem bem ilustrar a vida de muitos que ainda dormem e que também dormimos. Serve para todos. Não é porque estamos integrados, estamos vivenciando um ou outro a doutrina com mais intensidade, que não haverá um momento em que nós estaremos em vigilância. Quanto de nós fracassamos em certos momentos. Mas, de uma forma geral, as pessoas ainda dormem nesta letargia de suas religiões e, sobretudo, de sua espiritualização. Quantas são as criaturas humanas no mundo, meus irmãos, onde estão apenas preocupadas e investidas de suas necessidades básicas e triviais neste automatismo do dormir, do comer, beber, vestir-se e trabalhar, sem cogitarem dos sublimes valores imperecíveis da alma. Resumindo e encerrando as vossas pobres existências entorpecidas nos prazeres desvairados do sexo, do materialismo e do consumismo fácil. Então, pessoas como Eutico, ali da história, afortunadas pela revelação da Boa Nova, do Evangelho de redenção, ainda que estando no lugar certo e na hora certa, infelizmente ainda adotam uma postura equivocada do sono da indiferença e da preguiça mental. Então, quando lhe apresentamos os caminhos que devem nos conduzir à perfeição na prática de nosso dever irrestrito, contrafeitos, essas pessoas preferem a rotina do homem comum, sem nada edificar, sem nada cogitarem para se melhorar, para iluminar as suas almas. O dever, como nos ilustra o codificador Allan Kardec, é muito difícil de ser cumprido, como ele diz ali, na ordem de nossos sentimentos, por se achar ainda contrárias às seduções do interesse e do nosso coração. Basta aqui recordarmos a parábola do jovem rico, né, cujo dever, como condição básica para alcançar o céu, era vender toda aquela riqueza que possuía e distribuir entre os pobres para poder seguir Jesus. Vá, vende e distribua a quem precisa, falava Jesus. Mas ele, premido, né, pelas circunstâncias, preso à materialidade, ele não conseguiu.
Lembrando também Zaqueu, aquele rico publicano, onde, ao contrário do jovem rico, ele não hesitou pelo seu dever e amor a Jesus em devolver tudo que havia tirado dos mais pobres, e em dobro. Portanto, o dever nos chama. Ele nos chama, nos conclama. Sabemos de nossas responsabilidades, mas, de contrapartida, tentados pelas inúmeras paixões do mundo, acabamos rumando para outros interesses que não sejam a busca de nosso melhoramento pessoal e em relação ao nosso próximo. No dever, as vitórias, conforme diz Kardec nesse item, não possuem testemunhas. E as derrotas que estão sujeitas pela nossa falta de coragem, de entusiasmo, de confiança, fé e esperança em perseverarmos, elas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem acaba ficando entregue ao seu livre arbítrio, pois ele sabe de antemão, como ninguém, que dependerá exclusivamente dele realizar seus deveres como lhe apraz. O aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas mostra-se frequentemente impotente diante dos sofismas e paixões. Então, fielmente observado, e bem observado, o dever do coração eleva o homem a altos cimos. Porém, como determiná-lo com exatidão? Temos que parar e refletir. Onde começa ele, este dever, e onde termina? Então, diz Kardec que o dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o seu. Então, se você quer o respeito, que possamos dar o respeito. A oportunidade do nosso próximo ter o seu próprio espaço. Então, Deus criou, assim, todos os homens iguais para a dor. Todos, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Essas que devemos estar investigando. Essa introspecção da qual cabe-nos retirar das mais recônditas ou recôndicos cantos de nossa alma, de nossa consciência, para praticar. O dever é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Ele é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mantendo-se inflexível diante das suas tentações. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. O homem que cumpre o seu dever, ele ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, ao mesmo tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever
é o mais belo galardão da razão. Ele descende desta. O dever descende da razão. Como o filho descende de sua mãe. Então, o homem tem a necessidade premente de amar o dever, não porque irá preservá-lo dos males que surgem na vida, males esses aos quais a humanidade não poderá subtrair-se ou evitar, mas porque ele confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. Porque ele é progressivo. Ele não se estanca, ele não estaciona. O dever é algo que precisa iniciar, não mais parar este dever. O dever moral da criatura para com Deus jamais cessa. Jamais. Deve, portanto, refletir as virtudes do Eterno que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. O dever, segundo o espírito de Emmanuel, é a nossa submissão aos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Representa, assim, a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Ao cumprir o dever, ou cumprirmos o dever, cada espírito ele plasma os reflexos de si mesmo por onde passa. Abrindo-se assim aos reflexos das mentes mais elevadas, que impulsionam a contemplação de mais vastos horizontes do progresso e a adequada assimilação de mais altos valores da vida. Assim nos explica Emmanuel, dizendo ainda que recebemos, por imposição das circunstâncias, os nossos familiares, o nosso emprego, o chefe e o subalterno, ou mesmo a doença física, como gleba espiritual, essa terra espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. E se a gente quer recuperar das nossas chagas morais, não tem como realizar tudo isso senão iniciando pelo dever. Desse modo, o nosso dever refere-se à nossa responsabilidade nas tarefas espirituais, onde quer que estejamos. Nos esclarece que de nada vale desertarmos-nos, do nosso campo de duras e imprescindíveis provações a que estamos vinculados, né, por força dos acontecimentos naturais do caminho. Então, a deserção é uma coisa covarde. A invasiva sobre o nosso compromisso, que é o dever, é uma coisa gravíssima perante os caminhos que precisamos ainda palmilhar e alcançar para a nossa felicidade que desejamos ter. Do contrário, não. De vez que na intimidade da consciência nos ordena a razão, que precisamos que estejamos de sentir nela na obra da paciência, da tolerância, da humildade e amor. E fomos aqui, né, lógico, chamados intimamente a atender. Portanto, meus amigos, meus irmãos, como Jesus sempre nos recomendou, cumpramos bem o nosso dever. Cumpramos bem o nosso dever. Não nos ausentemos de auxiliar, de socorrer aos que padecem e mendigam um pouco do pão espiritual, deste pão, do pão material e espiritual.
É os dois que precisamos. No livro, O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdomeira, o espírito de Humberto de Campos descreve-nos belíssima história de um personagem chamado Barsabás, um homem austero, cruel e tirano, que ao desencarnar, em vão, depois, ele tentou retornar ao grande palácio que um dia lhe serviu de morada, de residência aqui no mundo. Então a viúva, alegando infinita mágoa, se desfez de tudo, da moradia, vendendo o que ali possuía, como os adornos. Então, Basabás, vendo aquilo, as baixelas, candelabros, telas, jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sob o martelo, né, do leiloeiro, os filhos, então, querelavam ali no tribunal, disputando a melhor parte da herança, que foi um martírio para ele. O espírito, né, desencarnou. Ninguém me lembrava do nome. Ninguém me recordava a sua amizade, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E sem que amigos e companheiros de infância se lembrassem dele, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Barsabás, então, entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-se nas trevas. Vagueou-se, então, por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia ele aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extingue a cegueira, o alicerça. Por um momento, a falta de visão, então ele entrevê, enxerga diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas, pétalas fulgurantes, então, povoavam em todas as direções. E Barsabás, sem perceber, chegou a alcançar um local muito bom, muito maravilhoso, que chamava a Casa das Preces de Louvor. Se localizava nas faixas inferiores do firmamento. E ele, né, deslumbrado, então chorou ante o ministro espiritual que ali velava no pórtico. Então, após ouvi-lo, aquele funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. É assim, quando nós oramos, meus irmãos, as nossas preces sobem como fagulhas, pétalas luminosas, em intenção dos que mais sofrem, viu? Jamais desdenhamos o valor, a preciosidade e o alcance que a oração pode chegar aos que mais necessitam, ainda que não seja na terra. Pois bem, voltando aqui. Ele diz, então, né, aquele irmão, é uma prece de gratidão que subiu da terra. Aí ele para um pouco assim, consigo mesmo, né, analisando, mas ele diz: ai de mim, eu jamais fiz o bem. Ele se analisou e falou: não encontro nada que fiz de bem na terra. Aí ele prossegue, aquele amigo, né, o informante. Em verdade, trazes consigo, Barsabás, grandes sinais. As suas ações, né, praticadas, quer o pranto, o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste. É uma lista. Nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor.
e apontando para cada estrela que brilhava a feição de pequenino disco solar, acrescentou: veja, Barzabás, há 32 anos, você deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu, em prece ao Senhor da vida. Então, chorando de alegria e consultando todas essas velhas lembranças, seus arquivos mentais, Barzabás então perguntou: a propósito, seria o Jonanquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Então, segue a claridade do pão que deste um dia por amor. E livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas em que te encontras. E Barzabás acompanhou, né, aquele tênue raio, do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado ali refletia, manobrando a enxó, que é uma ferramenta, em pesado lenho. Era Jonanquim. Aos 40 anos de idade. E como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barzabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonanquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujo louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Então, com a bênção de um pão dado ao menino triste, por espírito de amor puro, e porque não um dever ali no cumprimento simples, imediato que fizeram, conquistar a Barzabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Voltou ao lar, reencarnando na condição de filho agora de Xanambi. Então, meus amigos, quando fizermos um dia do dever um prazer, como nos disse Amália Franco, dedicada a poetisa e espírita por vossos grandiosos trabalhos no bem, o amor será praticado na verdadeira acepção do termo. Com certeza. Que o nosso dever diário, esse compromisso inolvidável para nossas vidas, torne-se não como uma tarefa obrigatória e fastidiosa, não. Nós façamos simplesmente pela alegria de servir e vivenciarmos a inadiável proposição a que todos nós estamos fadados um dia chegar, cedo ou tarde. Como nos afirmou o nosso próprio Salvador. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Então, agindo assim, seguindo os caminhos pelo dever puro e simples, mereceremos esta paz e esta felicidade que um dia nos foi prometido. Muita paz a todos, desejando um Natal de muita saúde, de muita alegria e harmonia em cada coração. Fique com Deus, meus irmãos.